Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje aí um vídeo de laboratório, né? E a gente voltando já aqui para a bancada, né? Na semana passada, infelizmente eu não consegui postar um vídeo, né? Conforme eu comentei para vocês aí, eu estou num processo de adaptação aqui. E eu tive que fazer uma adaptação aqui também na bancada, né? Porque a cadeira que eu estou aqui não conseguia chegar embaixo da bancada aqui, eu não conseguia me aproximar aqui dos equipamentos, tá? Mas a gente já está de volta aqui para o laboratório, né? A gente vai voltar a gravar aí diretamente aqui do laboratório, né? E voltar a colocar os vídeos de sábado de manhã, como toda semana a gente vinha colocando, tá? Esse vídeo foi inspirado aqui numa dúvida, tá? De um inscrito do canal, a respeito da montagem, tá? Do rádio elenco que a gente mostrou, né? E tem um teste que a gente faz lá, que a gente faz uma medição, tá? No transistor que faz o papel do mixer aqui. Na realidade é nesse ponto aqui, né? No coletor, né? Desse transistor Q7 aqui. E ele está com dificuldade de visualizar o sinal da sintonia, tá? Eu vou explicar depois o circuito aqui direitinho, né? Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo, tá? Não é um review, né, do rádio elenco, e sim mostrar o seguinte, né? Primeiro é o seguinte, eu tenho um osciloscópio legal, né? É um instrumento importantíssimo na bancada, né? É um instrumento que vai auxiliar com certeza em toda análise, todo concerto, todo projeto, né? Porque só ali que eu consigo visualizar formas de onda. Multímetro é importante? Multímetro é importante, mas o multímetro, né, ele me dá uma visão de números, né? Eu não consigo visualizar sinais, tá? Então o que a gente vai mostrar aqui, tá? Nesse vídeo especificamente, que é o título do vídeo, né? Para que serve o acoplamento AC/DC do osciloscópio, né? Para que serve esse recurso, né? E principalmente é o seguinte, dentro do circuito que eu vou analisar, eu tenho que entender o que eu quero medir, como eu quero medir e quais os recursos, né, do osciloscópio que eu devo usar para conseguir visualizar isso aí. Então vamos lá, tá? Então o circuito é isso aqui, tá? Tem mais algumas páginas aqui que eu vou estar mostrando, mas é em cima desse circuito, né? E é em cima desse ponto a medição, né, que a gente vai fazer, que é no coletor, né, desse transistor Q7 aqui, mas eu vou estar mostrando mais à frente, explicando por quê, tá? Antes disso, tá? Eu peguei isso aqui na internet também. Isso aqui é um estágio muito simplificado aí, né? Na realidade, 2 estágios, né? De um amplificador, tá? Então, em primeiro lugar, gente, é o seguinte, né? Todo amplificador, né? Todo transistor, ele tem que ser polarizado, né? Primeiro, para que ele possa amplificar um sinal. E essa polarização é feita através de uma rede de resistores, né? E essa polarização vai me dar o ponto de trabalho, né? Ou seja, trabalhar naquela curva, né, de amplificação de trabalho, não é nem corte nem saturação, né, do ponto de trabalho do transistor. Então lembrar, gente, que nos circuitos, né, de amplificador eu tenho tensões DC, né, corrente contínua, e tem corrente alternada. A parte de polarização, né, dos transistores, elas são feitas através de corrente contínua. Então, por exemplo, aqui eu tenho um resistor de coletor, que polariza o coletor, eu tenho um resistor de emissor, e eu tenho aqui, né, a gente chama, né, de polarização por divisão resistiva da base, né? Então eu vou ter aqui, obviamente, uma tensão, né? Aqui a tensão de alimentação, aqui é o meu 0 volt. Então eu vou ter uma tensão de polarização de base, uma tensão de coletor e uma tensão de emissor, tá? Quando eu injeto um sinal de corrente alternada, que é o meu sinal que eu quero amplificar, né? Primeiramente o seguinte, tá? Ter o conceito de que pelo capacitor não passa corrente contínua, só passa corrente alternada, tá? Então o que esse capacitor na entrada faz? Ele desacopla aqui a entrada, né? Da mesma maneira que esse aqui, que é a saída, desacopla aqui a saída, né? Ou seja, não entra corrente contínua nem aqui e nem aqui sai corrente contínua, tá? Eu tenho corrente contínua na polarização, tá? Então o que acontece? Quando eu ejeto uma corrente alternada aqui, ele vai entrar na base, né? Vai amplificar o meu sinal.
E quando ele vai sair aqui, ele tem, além da tensão da corrente alternada, ele soma a corrente contínua que eu tenho aqui. Só que quando eu quero amplificar para o segundo estágio, lembrar que nesse estágio aqui, eu também tenho uma outra, um outro amplificador que tem um divisor resistível, que tem uma polarização. Então é o seguinte, essa tensão contínua aqui não pode afetar aqui, porque senão eu altero a polarização aqui no meu transistor. Mas eu quero que passe o meu sinal a ser amplificado. Então por isso que tem esse capacitor, que ele faz o acoplamento entre um estágio e outro, porém não deixa passar a corrente a corrente contínua, né, que está somada à corrente alternada. A gente vai ver bem isso no osciloscópio, tá bom? E aqui chega somente a corrente alternada, ou seja, aquela tensão de polarização não interfere aqui. E da mesma maneira, né, quando eu saio do meu amplificador aqui para o meu alto-falante, eu não posso ter corrente contínua no meu alto-falante, que eu vou queimar o meu alto-falante. O que vai passar aqui? Somente o sinal alternado que eu amplifiquei aqui, ficando retido aqui, tá, a corrente contínua. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, tá? Isso aqui foi para explicar, basicamente a gente vai voltar para esse circuito aqui, tá? Mas eu fiz questão de deixar em cor diferente as linhas de polarização. Então vamos lá. Voltando para cá, né? A minha tensão de polarização aqui, isso está no manual do elenco, tá, gente? Eu tenho que ter 8,8 volts aqui de corrente contínua, que polariza o meu coletor. Da onde vem isso aqui? Isso aqui é a minha rede de alimentação. Isso aqui é o meu mais VCC, ó. Então é o seguinte, eu estou vindo aqui, eu tenho um resistor aqui que me dá uma queda de tensão, tá? Mas continua sendo contínuo. Então ele vem por aqui, ó, ele vai passar por aqui. Lembrar que isso aqui é um transformador, tá, gente? É uma bobina de FI. E o transformador nada mais é do que um fio de cobre, tá? Então é o seguinte, para a corrente contínua, ele vê esse fio de cobre, né, como um curto. Então ele vai passar por aqui, certo? Vem para cá, ó, passa de novo pelo secundário, né, desse L5 aqui e vai pelo coletor. Então aqui eu tenho uma tensão de polarização de 8,8 volts aqui, tá? Aqui na minha base, tá? Da mesma maneira que eu mostrei para vocês aqui, né, que no amplificador, nesse amplificador, eu tenho uma polarização de base por um divisor resistivo, né, de tensão. Ali também eu tenho. Vamos seguir aqui, ó, a mesma linha do VCC, ó. Ele passa por esse R31, tá vendo, ó? Ele vai para lá? Não vai, porque eu tenho um capacitor aqui que não deixa passar a contínua para lá. Então ele vem para cá, ó, certo? Vem para a base e eu tenho um outro resistor aqui, ó, que é o R32, que me faz o divisor resistivo. Então nesse ponto aqui eu tenho 1,5 volts. E aqui, tá, no meu estando polarizado, né, no meu emissor eu tenho 1 volt. Então isso aqui são as tensões de polarização desse resistor. Então o que a gente tinha que medir? Tá? Na realidade é o seguinte, o teste pede para a gente ver o seguinte, conforme eu faço a sintonia aqui, eu ver uma senoide aqui no coletor, tá, que conforme eu variasse aqui o meu sintonizador, eu variaria a frequência aqui. Só que é o seguinte, ele pede para que a gente, como esse sinal é um sinal muito pequeno, tá? Porque ele começa a amplificar aqui, lá pede para que a gente coloque na escala de 1 volt. Aí a pergunta, né, que o inscrito do canal fez para mim é o seguinte, como é que eu vou colocar na escala de 1 se aqui eu já tenho 8? Então são coisas distintas, gente. Aqui eu tenho 8,8 volts de tensão contínua. O sinal que vem aqui, ele é de baixa amplitude, então 1 volt é o suficiente para me enxergar. Mas como que eu vou ver isso aí? Tá? Então isso que eu vou querer mostrar para vocês aqui. No osciloscópio, tá? Eu tenho uma função aqui, ó, quando você aperta aqui, canal 1, canal 2, seja lá o que for, uma das funções que eu tenho aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, olhar bem de perto, tá aqui, ó, acoplamento DC. Quando eu aperto aqui, ó, acoplamento AC e o GND. O GND mostra uma linha aqui de zero, é só para mostrar onde é que é o 0 volt do meu osciloscópio. Então o que acontece, tá? Deixa eu desligar o canal 2 aqui. O que eu vou explicar para vocês aqui é o seguinte, ó. Quando eu
uso o osciloscópio no acoplamento AC, o que acontece? O sinal de corrente contínua, eu não vou visualizar ele no osciloscópio. Por quê? Aqui é uma representação, gente, de como é a entrada do osciloscópio quando eu coloco o acoplamento IAC. O que acontece aqui, ó? Eu tenho um capacitor na entrada. Quando eu aperto aquela tecla, eu coloco um capacitor. O que vai acontecer? Não vai deixar passar aqui a corrente contínua, somente a alternada, né? Quanto que eu tenho de contínuo aqui, ó? Eu tenho 8,8 volts. Então, esses 8,8, que é de corrente contínua, ele não vai entrar no osciloscópio, porque esse capacitor não vai deixar. Ao passo que, quando eu apertar aqui, ó, e colocar ele em DC, o que vai acontecer? Ó, vocês vão entender agora. Ó. Eu não tenho mais aquele capacitor. Então a corrente contínua, ela também vai ser visualizada. De que forma? Né? A senoide eu consigo visualizá-la normalmente. Né? Quando eu não tenho, né, a contínua, essa senoide vai ser desenhada em cima do zero. Tá? Existe uma outra coisa que chama offset que não vem nesse caso aqui, tá? Então o que acontece? Aqui é o meu 0 volt e a senoide vai aparecer exatamente aqui, ó, certo? Quando eu deixo passar a corrente contínua, ele vai somar nessa senoide os 8,8 volts. Então o que vai acontecer? De vez de ele ser visualizado aqui no 0 volt, ele vai ser visualizado o seguinte, ó, daqui é 0. Aqui vai dar mais ou menos 8 volts. Ó. Então o que acontece? A senoide vai ser desenhada, né, considerando esses 8 volts. Não vai ser aqui mais no meio. Então o que acontece? Eu tenho uma visão da somatória das duas tensões. Então para isso que serve o acoplamento AC e DC. Estando em acoplamento AC, eu só consigo, só vejo o sinal de corrente alternada puro, tá? Eu não tenho a componente DC. E quando eu tô, né, com acoplamento DC, eu não tenho mais aquele capacitor. Significa que eu vou visualizar a senoide, né, que é o alternado, mais a contínua. De que maneira? Ele vai jogar esse meu valor para cima, né? Ou seja, ele vai somar, né, sendo, né, ele passa a senoide ser desenhada em cima do valor, que no caso aqui é 8,8 volts. Eu vou preparar aqui, tá? E a gente vai visualizar isso aqui ali na placa e mostrar como realmente isso acontece. Tá ok? A gente já volta aí. Bom, vamos lá. Eu coloquei o osciloscópio aqui, tá? No coletor. Que a ideia é eu ver a variação da sintonia nesse ponto. É um dos testes do Radelenco, tá? Eu vou deixar até na descrição do vídeo o link, tá? Que fala a respeito desse teste no Radelenco, tá? Mas eu estou usando ele como exemplo. Então qual é a grande dificuldade, né, a grande dúvida, né, do inscrito? Falou, como é que eu vou colocar o osciloscópio na escala de 1 volt, né, que é 1 volt por divisão, se só aqui eu tenho 8,8 volts? Eu não vou conseguir visualizar e ele não estava conseguindo visualizar. Né? Por quê? Porque se eu colocar na escala de 1, sendo 8,8, aqui são 4 divisões, daria 4 aqui, eu não consigo visualizar. Então vamos entender o porquê. Eu vou deixar em acoplamento DC, que significa o quê? Eu não vou eliminar o meu sinal AC, tá? Já está num ponto e eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou ligar aqui, que é simplesmente ligar. Eu deveria ver uma senoide aqui, mas eu não vou conseguir ver, por quê? Porque ele vai estar fora da escala lá. Então vamos colocar aqui, ó. Liguei, sumiu o sinal. E ele não conseguia ver nada. Por que ele não conseguia? Porque é o seguinte, a senoide que eu deveria estar vendo, ela somou 8 volts e jogou lá para cima. Agora, se eu pegar, entrar aqui e tirar o acoplamento DC e colocar um AC, vamos ver o que vai acontecer. A minha senoide ali. O teste lá dizia o seguinte, ó, conforme eu vario aqui a minha sintonia, ó, eu vario a minha frequência. Tá vendo? Eu estou variando a minha frequência lá. Certo ou não? Variei e variei minha frequência. Esse era o teste, simplesmente isso. Só que ele não conseguia ver esse sinal, por quê? Ele estava vendo em acoplamento DC, ó. O que acontece? O sinal some, tá? Agora nós vamos tentar, mesmo com acoplamento DC, né? Eu vou aumentar a escala aqui, de vez de ser 1 volt por divisão, eu vou colocar 5. 5 significa o quê, ó? Um quadriculado desse é 5, 2 é 10. Então eu vou ver a minha senoide
aqui em cima, ou seja, ela está somando os 8 volts. Então eu vou aumentar aqui a escala para 5 volts, 2 volts, ela já começou a aparecer, ó. Aqui, ó, a minha senoide aqui, certo? Ela está bem pequena e está variando, porque é o seguinte, como o sinal é baixo, eu vou tentar trigar aqui, meio difícil, mas vamos lá. Como o sinal é baixo, né, uma escala de 5 é ruim de ver a senoide, por isso que ele pede para ver em 1 volt. Mas o que que aconteceu? O meu zero é aqui, ó. Então o que que ele fez? Ele está mostrando a senoide sim, numa escala de 5, ó. Então eu tenho aqui 5, ó lá, 6, 7, 8. Ele pegou a senoide, somou os 8,8 volts que está ali e plotou a senoide ali em cima, né? Então por isso que ele não conseguiu enxergar. Por quê? Porque estando numa escala aqui, tá, de 1 volt, ó, o sinal some. Porque 8 volts, né, para a senoide ficar em cima dela, tá lá para cima. Então por isso que ficou fora de escala. Então voltando aqui para o 5, ó, então tá aqui a senoide, tá, que ela considerou que o zero dela é os 8,8 volts que ela somou aqui, tá? Então vamos voltar lá para minha escala de 1 volt, né? E vou colocar em AC, ó, de novo. O que que ele fez? Deixa eu botar o trigger para baixo aqui de novo. Tá trigado lá em cima, vamos aqui. Deixa eu descer o trigger aqui para parar de pular ali, ó. Certo? Então na escala aqui, ó, na escala de 1 volt, eu consigo ver a senoide até numa escala menor, ó, né? Olha lá, eu consigo ver a minha senoide. Porém, a grande dúvida, né, do inscrito é o seguinte: como é que eu vou colocar, por exemplo, aqui numa escala de 500 milivolts, né? Vou até aumentar mais aqui, ó. Uma escala de 200 milivolts para me ver a senoide, se aqui eu tenho 8,8 volts. Realmente você tem, mas é corrente contínua. E isso aqui é corrente alternada. Quando eu pego esse sinal, né, olhando só o acoplamento AC, eu elimino a corrente contínua, só vejo a corrente alternada. E quando eu tiro esse acoplamento aqui, ó, e coloco DC, ele some. Por quê? Porque ele soma os 8,8 volts que vai estar lá para cima para começar a desenhar a senoide em cima, né, desses 8 volts, tá? Então, gente, basicamente, tá, isso aqui por aqui serve, né, fazer aqui a sintonia de novo para vocês verem, né, a variação lá da frequência, que esse era o teste que a Elenco pedia, né? Para que serve os recursos, né, que os osciloscópios dão para gente, tá? Então é o seguinte, para esclarecer essa dúvida, né? A gente sempre vai estar aqui à disposição para esclarecer as dúvidas dos inscritos no canal. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: primeiro, né, eu tenho, antes de medir, é o seguinte, eu tenho que analisar o circuito, né, e entender, né, como funciona o circuito, tá? Esse exemplo aqui do amplificador é um exemplo muito clássico, tá? Isso aqui eu tirei lá de uma página do Newton Sebraga, tá? Peço aí, né, a permissão de estar mostrando aqui, mas é um desenho de um amplificador normal, né? Ele mostra justamente isso aqui, tá? Então é o seguinte, é entender o circuito, né? Entender quais as tensões, os tipos de tensões que fazem parte desse circuito, entender o que eu quero medir, como eu quero medir e quais os recursos do equipamento que eu tenho que utilizar para conseguir visualizar aquilo que eu quero. Tá bom, pessoal? Então tá aí mais um vídeo aí, né? Voltando aqui a nossa bancada, né? A gente vai voltar a gravar aqui da bancada de novo. Atendendo aí, né? A um pedido aí no inscrito no canal, né? Espero poder ter esclarecido a dúvida não só dele, como de outras pessoas, né? Qualquer dúvida a gente vai estar à disposição para mostrar para vocês, né? Então, pessoal, grande abraço aí, né? Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição. Se você já é inscrito, né? Deixe o seu like, faça seus comentários. Qualquer dúvida a gente vai estar à disposição aí para responder. Eu estou começando a responder os comentários agora de novo, né? Então eu peço aí, né, que tenha um pouco de paciência, mas a gente vai voltar aí a ser o mais rápido possível nas respostas, tá? Então um grande abraço, né? Fique com Deus e até o próximo vídeo.